Bom, gente, a gente tinha então visto aquela pequena introdução a respeito dos erros base, dos erros sistemáticos aleatórios. Então a gente parou aqui nessa ideia, né, da gente tentar avaliar como é que a gente consegue saber o erro aleatório dentro de uma árvore filogenética que você obteve com seus dados. E um primeiro método de fazer isso é um método que é chamado de reamostragem. Isso não é uma coisa inventada para a filogenia. Ele vem de... Essa reamostragem hoje ela é muito utilizada em todos os ramos da estatística. Quase tudo que dá para você fazer com estatística paramétrica, existe um método paralelo que você pode fazer por reamostragem. E a ideia agora é que eu vou tentar então descrever a confiabilidade dentro de um determinado método de reconstrução filogenética para eu saber qual é a confiabilidade de cada um dos ramos, de cada um dos nós em relação à minha amostragem, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha, olha, as formas mais comuns de fazer reamostragem um que é principal da literatura, que é o bootstrap não paramétrico, tá? Um segundo método é o jackknife, que a gente vai dar uma olhadinha. E um terceiro método é o bootstrap paramétrico, que na verdade foi o primeiro inventado. O bootstrap paramétrico é anterior ao não paramétrico. Porém, como ele é uma coisa de uso muito restrito em filogenia, eu não vou estar ensinando ele aqui para vocês como é que faz, eu só vou estar mencionando. E se alguém tiver interesse no futuro, pode pegar e eu posso indicar um tutorial de como é que faz bootstrap paramétrico. Tá? E uma pergunta que não quer calar é o seguinte, afinal, por que que... Peraí, isso aqui foi para trás, né? Por que que eu não poderia utilizar os comprimentos dos ramos da árvore, né? Vocês falaram, a árvore não tem um ramo? Então, por exemplo, esse ramo G aqui, olha, é um ramo pequenininho, ele é 1. Esse outro ramo aqui, olha, é 4, esse é 6. Então, será que esses ramos não poderiam ser utilizados como uma medida de suporte, né? Por exemplo, será que esse lado de cá, que tem três mudanças, não é mais sustentado que esse lado de cá, que tem 2? Na prática, existe uma leve correlação, mas isso não funciona. Por quê? Porque você não sabe, quando você tem 3 aqui, se são 3 sinapomorfias, né? Poderia ser, mas poderia não ser. Então pode ser, por exemplo, que esse ramo de cima tivesse 2 sinapomorfias, que é uma coisa que apoia a existência desse grupo, e que do lado de cá você tenha uma sinapomorfia só, e 2 homoplasias que tem uma mudança aqui que ocorre de uma maneira homoplásica do outro lado da árvore aqui. Então realmente não dá para utilizar os comprimentos de ramo como evidência de suporte. Outra coisa que lembra que eu comentei para vocês, né, a gente viu lá o consenso estrito e o consenso de maioria, e eu já tinha falado para vocês que o consenso de maioria ele nem pode ser usado como resultado final de uma análise de busca de árvore de parcimônia. O próprio consenso estrito, só porque você encontrou ramos que apareceram em todas as topologias, não te garante que eles sejam bem sustentados, tá? Então a gente vai ver agora como é que a gente olha, mas de maneira geral, a árvore de consenso estrito ela é mais resolvida do que a árvore de suporte, ou seja, ela tem grupos falsos ali, grupos que não têm suporte que vão aparecer nela. Bom, vamos dar uma olhada então na questão do bootstrap não paramétrico. Ele é feito da seguinte maneira. Eu vou fazer uma série de replicações. E agora, em cada replicação, eu vou ter uma matriz diferente da minha matriz original. E é aí que entra a reamostragem. Porque eu vou fazer uma reamostragem com reposição. O que é uma reamostragem por reposição? Olha, eu tinha uma matriz com 200 caracteres. E eu quero construir uma nova matriz com reposição. Então eu vou fazer 200 sorteios, e em cada um dos sorteios pode ser sorteado cada um dos 200 caracteres que tinha naquela árvore. Então alguns caracteres podem ser sorteados 2 vezes, 3 vezes, mas enfim.
a matriz vai ser construída por uma série de sorteios que vai modificar essa matriz. Ela vai ser uma matriz que ela é perturbada em relação à matriz original. E essa ideia, então, das replicações, ela se baseia em umas propriedades que foram descobertas desse sistema do Bootstrap na década de 70 por um pesquisador chamado Efron, que gerou, então, que descobriu que esse tipo de reamostragem era um método para estimar uma distribuição amostral de um estimador, né? Lembra? A gente vai estimar um parâmetro, né? E reamostrando, né? Com reposição à amostra original. Isso é a definição clássica que serve para tudo além da filogenia. E o interessante que vem do trabalho do Efron é que ele demonstrou naquela época que esse tipo de técnica de reamostragem, a média das replicações das reamostras são paramétricas, mesmo que você tenha uma distribuição estatística não paramétrica. Então é justamente essa a vantagem. E como ele pode ser aplicado a qualquer tipo de distribuição não paramétrica, ele passa a ser um método que você não precisa nem saber qual é a distribuição estatística de onde você está tirando suas amostras, né? Então isso é uma coisa muito útil. Por quê? Porque você não sabe qual é a distribuição estatística de cada nó da sua filogenia. Então você não vai ter como realmente fazer nada paramétrico dentro de uma árvore filogenética, porque você nem sabe qual é a distribuição estatística que aqueles números ali pertencem. Então, ele só tem uns pressupostos menores, não são aqueles pressupostos da estatística paramétrica. A única coisa que eu preciso ter é o seguinte: olha, os meus sítios têm que evoluir independentemente, e a gente vai dar uma olhadinha no final dessa aula o que acontece quando não evolui, né? E eles têm que vir de uma distribuição em comum. Então, todos os sítios têm que estar na mesma distribuição estatística, mas eu não preciso saber qual é essa distribuição estatística, né? A gente vai dar uma olhadinha um pouco como é que isso funciona em termos de probabilidade e de como é que isso é feito. Olha, então eu estava falando para vocês, olha, o Bootstrap ele pode ser usado para qualquer coisa. Então, esse aqui é um exemplo, ó, de uma distribuição maluca aqui, tá vendo? Uma distribuição bimodal e tal, e o cara quer calcular a média. E aí aquela fórmula da média que vocês conhecem da distribuição normal, ela não serve, porque aquela lá só serve para distribuição normal, em forma de sino. Uma distribuição bimodal, você não pode usar aquela fórmula conhecida lá de calcular a média. Então como é que é a saída? Faz a mesma coisa fazendo o tal do Bootstrap, ó. Então isso aqui é um histograma, né, dos números que descreviam essa distribuição bimodal aqui. E o cara pega e faz agora aquela ideia. Ele pega todos os indivíduos que estão aqui, ó. Lembra, isso aqui não é um indivíduo, isso aqui é um histograma, né? Então tem, sei lá, 10 indivíduos aqui, 80 aqui, 100 aqui, cento e tantos aqui, aí baixa, depois sobe de novo, né? Então, sei lá, tinha 1000 indivíduos que compunham essa amostra aqui. Ele vai fazer 1000 sorteios, podendo pegar qualquer um dos 1000 indivíduos todas as vezes. E aí, ele vai, em cada uma dessas amostras, produzir uma outra distribuição que vai ser parecida com a de cima, só que ela vai ser um pouco perturbada. Então você vê que em cada replicação individual aqui, ele não resolveu o problema. O que o Efron descobriu do Bootstrap, que é interessante, que é o seguinte, que se você tirar, por exemplo, pegar aquela fórmula da média, que é aquela fórmula que não funcionaria nessa distribuição, e tirar ela em cada uma dessas replicações, que o conjunto dos valores tirados de cada uma das replicações, se você fizer um histograma, ele vai ter uma distribuição normal e você pode considerar uma estimativa boa da média. Então, tipo assim, é uma média das médias das replicações feitas por reamostragem. Isso aqui é uma outra ideia para vocês entenderem. Ó. Vocês estão acostumados a ver curvas de regressão e tal em estatística, e aqui essa figura é uma ideia do que acontece quando a gente faz várias replicações desse tipo em cima de uma curva de regressão. Como eu falei para vocês, olha,
quando você fizer uma reamostragem desses pontos que estão na curva de regressão, vai ter situações em que um ponto não vai aparecer numa determinada replicação, ou o outro. Tem situações em que um determinado ponto vai aparecer 2 vezes, né? E o que acontece? Olha, aí essas linhas em rosa seriam as linhas de regressão, né? Uma regressão, você vê que é uma regressão suavizada, né? Essas foram as linhas estimadas em cada uma das replicações. Aí, vamos reparar o que acontece com essas linhas. Olha, você vê, olha, que quando esses 2 pontos aparecem nas duas, em uma determinada replicação, vai ser essas linhas que passam aqui perto dessa linha original. Essa linha, você vê que a linha passa exatamente entre esses 2 pontos. Mas parece que numa parte bem maior de replicações, ou esse ponto acaba não sendo sorteado. Quando esse ponto é excluído, a linha tem que passar exatamente em cima do outro, porque ficou um ponto só. Quando essa amostra aqui não aparece em uma determinada replicação, você vê que as linhas vêm todas passar em cima da outra amostra. Vamos dar uma olhada nessa segunda posição do gráfico. Olha, aqui em vez de 2, tem 3. Então, se você olhar de uma maneira geral, parece que enquanto aqui estava meio bagunçada, o resultado era bem variável, aqui parece que as linhas tendem a passar já todas nessa região aqui, porque já tem 3 pontos. Então, a chance de que um dos 3 vai participar, vai aparecer nas aplicações é maior. E ainda por cima, esses pontos estão mais próximos uns dos outros, então eles também ajudam a corroborar. Repare ainda que esses 2 pontos que estão pertinho um do outro aqui, vai ter vamos dizer assim, vai ter muitas replicações que esses 2 pontos aparecem, e em outras que só aparece, esse aqui só está sozinho, né? Então o que acontece? Tem uma tendência que tem muito mais linhas de regressão passando aqui onde tem 2 pontos dando suporte do que onde tem um ponto só. Então isso aqui dá uma ideia, né, de o que aconteceu nesse processo de reamostragem ao longo do monte de replicações. Repare que essas linhas, essa parte toda de cima do gráfico aqui, olha, você tem um monte de pontos que todos eram muito próximos dessa linha original, que é essa linha preta, né? Então o que acontece? Quase todas as replicações também passam nessa região próxima da linha preta. Por quê? Porque tinha vários desses pontos próximos aqui. Repare que onde tinha 3, tem mais, parece que é mais denso aqui as replicações que passaram nessa região do que aqui onde só tem 2, né? Você vê que parece umas que aconteceram aqui, ó, todas essas coisas que saíram aqui para cima foi em replicações que nenhum desses aqui foi tirado, né? Da mesma maneira, ó, essas raras replicações que saem fora aqui para cima, ó, foi alguma situação em que nenhum desses pontos aqui de baixo foi sorteado, né? Então essa linha dá uma ideia, né, de que mesmo nessa ideia, se você trabalhasse com reamostragem uma coisa clássica como uma regressão, tem áreas da sua regressão que tem um suporte que se repetem em múltiplas replicações essas linhas nessa região aqui. E tem áreas que tem poucas amostras e as amostras são muito diferentes, que você tem um resultado extremamente variável. Isso aqui seria uma área de baixíssimo suporte, porque você vê, passa muito pouca coisa perto da linha que você estimou. Então isso aqui seria uma região da sua regressão que tem baixo suporte, e aqui em cima, onde muitas replicações passaram perto da linha preta, seria uma região que teve um suporte elevado, toda essa parte de cima aqui, né? Então essa é uma ideia também de que, às vezes, numa linha de regressão, você pode ter uma área que é confiável e uma área que não é confiável. Bom, eu mostrei isso para a gente começar a ter uma ideia, então, daquilo que a gente estava falando, né? Da mesma forma como tem regiões dessa regressão com maior suporte ou menor suporte, a gente também vai ter regiões da nossa árvore filogenética que vão ter suportes maiores ou menores. E a ideia, olha, é de novo, imagine que seus dados originais aqui, olha, produziram essa árvore da direita, seria equivalente àquela linha preta lá, né? E aí agora a gente vai começar a fazer várias matrizes aqui ele mostrou 2, mas seriam aqui 100, 1000 matrizes desse tipo, e em cada uma delas a gente vai fazer
o sorteio aqui com reposição de todos esses caracteres para criar uma matriz nova que é feita pela reamostragem. E aí, de cada uma dessas matrizes, eu vou gerar uma árvore filogenética. E depois a gente vai ver como é que a gente faz para pegar e estimar o suporte dos ramos a partir dessa árvore filogenética. Reparem que a gente está falando de coisas independentes aqui, né? A linha preta é uma análise com a matriz original. E as linhas rosas são análises feitas, né, com matrizes que foram reamostradas. Na filogenia é a mesma coisa. Eu vou ter a minha matriz aqui, que foi aquele resultado da análise de parcimônia que a gente aprendeu lá na aula 2, um consenso estrito, algo assim. Mas esse resultado não vai ser usado para fazer a reamostragem. A reamostragem é independente. A reamostragem é o resultado das replicações. Então, se você quiser, você pode nem fazer a sua análise principal. Você fala, não, eu só quero saber a confiabilidade dos grupos. Você pode ir lá e fazer uma análise de bootstrap sem ter nem olhado qual era a filogenia procurada na sua análise original. Por quê? Porque ela já vai dar ao mesmo tempo uma filogenia e um tipo de suporte, mas produzida por reamostragem. Então são análises independentes, tá, gente? A gente não precisa da análise original para produzir a análise de bootstrap. São duas coisas que podem ser produzidas simultaneamente e independentemente. Então, de novo, olha, a gente não pode perder de vista, né? A gente vai precisar para fazer isso apenas da matriz original com N caracteres. E para cada replicação a gente vai construir uma nova matriz através de N sorteios, permitindo que qualquer caráter seja sorteado em cada um dos sorteios. Então, cada sorteio ele pode tirar um caráter diferente ou pode até tirar mais de uma vez cada caráter na hora de construir aquela matriz. Então, a gente precisa entender como é que isso vai funcionar em termos probabilísticos e correlacionar com aquelas ideias que a gente aprendeu na aula 2, de sinapomorfias, de suporte. Isso aí vai ser interessante. Agora uma coisinha que eu vou mostrar para vocês. E claro, a gente vai ter que analisar com o mesmo método que eu estava utilizando. Então, eu fiz lá uma análise de parcimônia com TBR, então eu vou fazer mais ou menos do mesmo jeito essa análise aqui. Porque se eu mudar, né, tem que ser com os mesmos pesos, eu não posso fazer uma análise normal e depois usar um peso diferente, usar um modelo diferente, nada disso. Então a ideia é que se eu vou mostrar a minha análise original e vou mostrar uma árvore de suporte, eles foram produzidos com os mesmos métodos. E esse processo a gente vai fazer N replicações, né? Repare que não tem que ser tão grande assim. Tá? Para artigos, a gente fazer 1000 bootstraps é mais que suficiente. Por quê? Porque o número de replicações ele só vai afetar a precisão do valor de bootstrap. Então, tipo assim, se eu fizer 1000 replicações, eu vou dizer, eu tenho 85% de bootstrap. E aí, se eu fizer 10 mil, eu vou dizer, não, eu tenho 85,94% de bootstrap. Quer dizer, qual é a diferença de 85% para 86%? Então, não vale a pena fazer muito mais do que 1000, não, tá? Então, normalmente a gente faz umas 1000 replicações, tá ótimo para um artigo. Não tem necessidade de criar lá várias casas decimais em valores de bootstrap para comparar os clados, já que eles já estão indo de 0 a 100. Para terminar a análise de bootstrap, a gente precisa estimar, então, em quantas das replicações cada grupo apareceu. E isso é feito com um consenso de maioria, tá? Então, a gente aprendeu, lembra eu falei para vocês lá no consenso de maioria, eu falei, um dos usos disso não vai usar para fazer a parcimônia simples, mas numa análise de bootstrap de parcimônia, a gente usa. Por quê? Porque eu estou justamente querendo saber com qual frequência os grupos apareceram nas 1000 replicações de bootstrap que eu fiz, por exemplo. Então, falando, não, apareceu em 80% dos casos, apareceu esse clado aqui com esses grupos, tá? Então, o uso é diferente, tá? Não é aquela ideia de, do meu conjunto de árvores eu quero ver em quantas apareceu. É no conjunto das replicações.
Só que eu coloquei aqui, olha, que esse consenso de maioria ele tem que conter pesos nesse caso. Por que a gente vai ter que conter pesos aqui? Porque quando a gente altera e produz matrizes diferentes, pode ser que o resultado de cada replicação não tenha o mesmo número de árvores. Normalmente, vocês vão ver quando a gente for implementar isso na prática, o número de árvores de uma replicação de Bootstrap a gente limita o máximo possível. Falar assim, não, vai guardar 15 de cada uma, vai guardar 50 de cada uma, mas o que acontece? Mesmo que você mande guardar 50, pode ser que uma das análises ache só uma, ache só duas, e na outra análise tem 50. Então, na hora que você faz esse consenso de maioria, você aplica aquela famosa média ponderada, né? Então, para calcular, numa árvore que tem 50, você dá 1/50avo do peso para cada árvore. E numa que produziu só um, você dá o peso total. Então, uma ideia de daí você desvaloriza um pouco as replicações que produziram mais árvores e valoriza mais as que produziram menos árvores, de forma que fique tudo balanceado na hora de você fazer o seu consenso de maioria. Uma coisa ainda que eu gostaria de falar com vocês é que o Bootstrap e o Jackknife, do ponto de vista estatístico, eles são considerados medidas conservadoras. Então a gente não pode tomar eles como probabilidades. O que eu quero dizer com isso? Se a gente fosse seguir aquele padrão comum da estatística paramétrica de trabalhar com probabilidades, a gente não deveria aceitar nenhum clado que não tenha pelo menos 95% de suporte, que é o reverso daquela linha de corte comum da biologia de 5%. Né? E a gente já sabe que o Bootstrap, como ele perturba muito a sua matriz, é muito difícil um grupo, mesmo às vezes que ele tenha bastante caracteres que dão suporte, atingir 95%. Então existe uma escala diferente, a gente não consegue trabalhar com aquela escala original das probabilidades estatísticas. Diferentemente da bayesiana. A análise bayesiana produz uma probabilidade verdadeira para cada clado. Então, a gente também tem que ser muito mais rígido na hora de interpretar. Então, em bayesiana, geralmente, a gente só considera com alto suporte o que tem acima de 95%. E em Bootstrap, vocês vão ver que a gente considera menos, tá? E eu vou mostrar por que é menos agora. Então, a ideia... Eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que significam os valores de Bootstrap. Agora umas reflexões bem interessantes que a gente pode ver aqui. E como é que a gente vai ver isso? Olha, a gente vai ter que tentar entender o que acontece quando a gente faz aquele processo da reamostragem. E o processo de reamostragem, ele é modelado pela binomial. Lembra aquela ideia de, eu tenho uma moeda que me dá cara e coroa, e eu vou jogar 10 vezes a moeda e eu quero saber qual é a chance de tirar uma cara e 9 coroas, 8 caras e 2 coroas, 7 caras e 3 coroas e assim por diante, que é modelado por aquela fórmula da binomial que mede K eventos em N tentativas, que é aquela fórmula cheia dos fatoriaizinhos, né? Que entra P e Q igual a 0,5 por causa da moeda e tal, e assim por diante. Bom, então se a gente for trabalhar com essa ideia da binomial, eu consigo aplicar essa fórmula e fazer algumas simulações. A ideia é o seguinte, olha, imagine que você tem uma matriz com 100 caracteres. E eu vou fazer 100 replicações de Bootstrap. Então eu vou aplicar esses valores na fórmula e vou calcular a probabilidade da binomial de você tirar um determinado resultado, né? Então, por exemplo, qual é a porcentagem de caracteres, se eu fizer os 100 sorteios, que vai ser tirado 0 vezes. Aí eu substituo esse 0 lá da fórmula da binomial, e eu vou descobrir que 36,60% dos caracteres tem chance de sair 0 vezes. Repare que isso é um valor alto. Então, ou seja, em uma replicação de Bootstrap, depois que eu faço aqueles 100 sorteios, 36% dos caracteres da matriz original vão ter ficado de fora, em média. Cada replicação vai ser caracteres diferentes, mas
vão ficar, em média, 36 dos 100 caracteres vão ficar de fora em uma replicação. Além disso, olha, os caracteres que vão ser tirados uma vez vão ser em torno de 36,97%, né? Então você vê que você teve 36% que não foram tirados numa replicação e outros 36, quase 37%, que vão estar na mesma frequência da matriz original. E agora, para completar essa diferença de 36 para o valor máximo, vai ter que ter todos os outros valores, que vai de P1 até P100, né? Mas vamos dar uma olhada só nos primeiros 4, olha. A chance de um caráter aparecer 2 vezes em uma replicação é 18%, de 3 vezes 6%, e 4 vezes já é 1,4%. Então você vê que vai ter caracteres, da mesma forma como vai ter caracteres que vão desaparecer, vai ter 36% que vai aparecer uma vez e os outros 64%, que é a diferença disso, vão estar nesses valores de caracteres que vão aparecer 2, 3, 4 e aí 5, 6, 7 até chegar em 100, tá? Então você vê que toda essa diferença de 64% vai ser de caracteres que são tirados mais de uma vez. Então é esse o tipo de perturbação que vai acontecer quando a gente fizer um sorteio de uma replicação de Bootstrap. Qual é a consequência disso? Olha, imagine agora que quando eu analisava a minha matriz original, tinha um clado lá na minha matriz que só tinha uma sinapomorfia que segurava aquele clado na minha árvore. Se existe 36% de chance de cada caráter não ser tirado, então a gente espera que em 36% das replicações de Bootstrap, aquele caractere que fazia aparecer aquele clado não vai ser sorteado. Consequentemente, nas outras 63% das replicações, ele vai ser tirado uma ou mais vezes. Então a gente pode esperar que se eu tiver uma sinapomorfia que não tem nenhuma homoplasia que contradiz, tiver na minha árvore, em uma análise de Bootstrap, o valor máximo que ela consegue tirar de suporte é 63%. Tá? Então esse é 63,4%, é um valor interessante, mas assim, é um valor meio baixo, né? Você fala assim, não, mas existia uma sinapomorfia lá no meu conjunto de dados. Sim, mas por causa do método como o Bootstrap opera, com uma sinapomorfia só, o máximo de suporte para aquele clado consegue atingir é 63%. Se eu fizer a mesma simulação agora, pensando em duas sinapomorfias que estão sustentando um clado com nada que contradiz elas, aí eu vou elevar ao quadrado esse 36%, vai dar um outro valor, vai dar quase 14 aqui, né? 0,36 vezes 0,36, 100 menos a chance deles serem tirados 2 vezes, né? Por que eleva ao quadrado? Porque é aquela coisa, qual é a chance de eu não tirar e de eu não tirar o outro? Então a chance de não tirar os dois ao mesmo tempo é uma multiplicação, né? É probabilidade básica. Nesse caso, ó, vocês veem que se tivesse duas sinapomorfias sustentando um clado, esse clado deve atingir um suporte, então, de 86,6%. Tá? Esses valores, eles um pouco que batem. Então, o que o pessoal geralmente faz em filogenia? Eles geralmente, se você pegar os artigos, eles falam assim, olha, bom, abaixo de 50% ele vai colapsar na árvore. De 50% a 65%, geralmente eles consideram suporte baixo. De 65% a 85%, o pessoal costuma dizer, é moderado. Às vezes tem artigos que usam de 70% a 85%. E acima de 85%, o pessoal já considera, então, em filogenia, um suporte alto quando você obtém um bootstrap, né? Se você repetir esse exercício para a ideia de que tem 3 sinapomorfias segurando um determinado clado, aí a gente vai conseguir chegar perto daquele valor previsto da probabilidade estatística, que seria de 95%. Tá? Então, se a gente fosse querer ser conservador e falar assim, olha,
eu só vou aceitar, igual estatística, eu só aceito clados que tenham pelo menos 95% de suporte. Então, isso equivaleria a você formular dentro da parcimônia a seguinte dogma: que nenhum clado que tenha no mínimo três sinapomorfias não contraditas no meu conjunto de dados vai ser reconhecido como válido, né? Uma coisa desse tipo. Lembrando ainda que os valores nunca vão dar, né, 95, 63, 86. Por quê? Porque o que acaba acontecendo é uma mistura nos clados. Então, às vezes, tipo assim, tem 3 sinapomorfias, mas tem uma quarta mudança que é uma homoplasia naquele clado. Então, vai dar um valor que tem 3 coisas sustentando e uma contradizendo. Então, na hora das replicações, tem vezes que vai aparecer só a homoplasia, tem vezes que vai aparecer uma homoplasia e uma sinapomorfia, então o valor vai sair diferente. Então, os valores vão ficar intermediários, porque todos os ramos vão ter diferentes números de sinapomorfias e homoplasias em diferentes replicações. Então, a análise de Bootstrap, ó, falei para vocês, a gente vai usar o mesmo método de reconstrução para cada replicação, e aí a gente vai fazer, né, revisando um consenso de maioria para entender a frequência dos grupos. Então, olha, ao final de uma análise de Bootstrap, a gente vai pegar o conjunto de árvores, que na verdade vai ser, por exemplo, aqui seria uma de cada replicação, ou se as replicações tiverem mais de uma árvore e o número delas diferente, vai ter que fazer uma ponderação nessa tabela. E aí ele te dá no Palp uma tabelinha igual a essa daqui, ó, que ele vai te dizer as diferentes maneiras de separar os seus táxons e quantas vezes aquele grupo foi recuperado na coleção de replicações. E aí, olha, se você somar isso aqui, né, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, então você vai ver que ele conseguiu derivar aqui 60%, são as coisas que tem pelo menos 9, né, eu acho que 9 é um grupo que aparece pelo menos 9 vezes aqui. Então a ideia é que o consenso é construído em cima disso. Lembrando que aqueles grupos que tiverem menos de 50%, eles vão ficar colapsados na árvore de consenso de maioria, né? Então você vai ter um resultado desse tipo aqui, tá? Essa figura, inclusive, vem do artigo do livro do Felsenstein. E repare que ele tem uns grupos aqui que ele não colapsou, tá? Isso aqui é uma maneira que você pode fazer no programa. E você pode mandar ele não colapsar abaixo de 50%. Mas você fala assim, mas 50% não significa então, que teria uma coisa que tem frequência maior e que esse grupo não podia existir? Não. O que acontece? Às vezes, um grupo desse só tem 35%, mas não tem uma outra maneira de agrupar. Por quê? Porque a soma, os outros 65%, seriam várias topologias diferentes. Então, ainda 35 era a mais alta, mas normalmente a gente não representa dessa forma. Normalmente a gente pegaria esse ramo aqui, colapsava, esse aqui colapsava e esse aqui colapsava. Então ficaria uma politomia aqui, né, com esse mouse, com o square monk, e aí aqui em diante ia entrar na politomia. Então ia ficar 4 coisas, uma politomia aqui, né?